Olá, ah, vou preparar o meu caderno no Notebook LM para a disciplina de Gestão de Recursos Humanos e pensei em mostrar como é que eu faço e algumas funcionalidades desta ferramenta de inteligência artificial da Google. Vamos começar por procurar na barra de pesquisa do Google por Notebook LM e é este o primeiro resultado, ou então aqui nas apps do Google, fazendo scroll para baixo, também temos aqui o Notebook LM. Quando acedemos, ele vai-nos dizer para experimentar, nós carregamos aqui e ele vai pedir para nós fazermos o login com a nossa conta Google. Se nós quisermos usar, ou se quisermos facilitar o processo de carregar os manuais e o material que está disponível na Drive partilhada, então convém fazermos login com o mesmo e-mail, com a mesma conta Google a que temos acesso à Drive, ok? E vamos fazer criar um novo bloco de notas. Podemos adicionar logo as fontes e temos aqui alguns tipos de fontes diferentes. O Descubra Fontes é na internet, no geral. Carregar fontes são fontes, material que está no nosso computador, ou seja, ficheiros locais, que pode ser PDF, TXT, podem ser áudios, por exemplo, MP3, ele próprio indica. Depois temos aqui também a ligação à Google Drive, daí eu ter dito que se quiserem facilitar o processo e quiserem usar os manuais diretamente da Drive partilhada para fazerem login com o mesmo e-mail com que fazem login na Drive, para facilitar aqui esta questão. Podemos também fazer linkar websites e vídeos do YouTube que saibamos que existem sobre o nosso tópico em questão, ou copiar texto de outro sítio qualquer, de algum fecheiro que nós tenhamos à mão, ou até mesmo num site. Se não quisermos o website todo, queremos só uma parte específica da página, podemos fazer aqui texto copiado e copiar para aqui. Em termos de limite de fontes, a versão Pro que é a que eu tenho, porque aproveitei uma campanha que a Google está a fazer, que oferece o Google AI Pro a estudantes universitários durante um ano, e esse AI Pro inclui também a versão do Notebook LM tornar-se versão Pro, mas a única diferença desta minha versão Pro para a versão grátis e básica são apenas duas diferenças. Um é o limite de fontes, que a versão Pro tem 300 fontes e a versão gratuita tem apenas 50. E a outra diferença é que os notebooks da versão Pro são partilháveis, ou seja, eu posso convidar colaboradores, pessoas, colegas para partilhar este caderno comigo e partilhar os resultados, não é? Portanto, posso partilhar o workbook. Fora isso, sem ser Pro não é possível fazer isso, mas estas são as únicas diferenças que eu me aperceba em relação à versão gratuita, da versão paga. Mas então vamos começar. O primeiro passo com o Notebook LM é adicionar as fontes. E vamos primeiro utilizar este Descubra Fontes na internet. Quando eu comecei a usar o Notebook LM nas versões iniciais, no início do ano passado, ainda não havia esta funcionalidade, ele cingia só ou remetia exclusivamente para as fontes que nós carregássemos aqui ao lado, ou seja, ficheiros locais ou da Google Drive, ou os links dos websites, o que fosse, mas não permitia nós pesquisarmos diretamente na internet conforme o interesse, que é o que eu vou mostrar agora. Portanto, neste caso, o que é que eu lhe vou dizer? Quero. O tema é a gestão de recursos humanos. Exemplo, português de Portugal. Fontes recentes. Ao menos de 36 meses, que são 3 anos. Acho que um espaço temporal aceitável. Porquê que eu ponho português de Portugal? Dois motivos. Primeiro, porque
nós vamos usar isto, ou eu uso isto não só para fazer resumos, eu vou usar isto para resolver os e-fólios também. No sentido em que vou-lhe pedir para ele me ajudar, certo? Mas não vou fazer copy-paste direto, mas vou pedir, obviamente, para me ajudar na pesquisa e na elaboração. O que é que isso significa? Significa que pode acontecer eu estar a copiar alguma frase em específico, que leve a algum termo em específico que tenha uma grafia específica em português do Brasil e que seja diferente da português de Portugal e eu não me aperceba. Ok? Adicionalmente, como estamos a falar de temas que envolvem legislação e que abordam legislação, o especificarmos que queremos em português de Portugal vai fazer com que ele se cinja a sites portugueses e, portanto, de acordo com a lei laboral portuguesa, que é uma coisa importante para este caso também. Ok? Um, e agora vamos dizer fontes recentes, que é para também apanhar as últimas alterações que possam ter havido nos últimos 3 anos. Ele agora vai-nos fazer aqui uma pequena compilação de fontes. Podem ser vídeos do YouTube, artigos, PDFs, propriamente ditos. Quando nós temos dúvidas sobre exatamente o que é isto que isto me está a mostrar, nós podemos carregar aqui neste expandir. Ele vai nos mostrar o que é isto do escape que ele aqui colocou. Eu acho que isto não faz muito sentido porque é literalmente um cronograma, um programa de conferências, o horário de um programa de conferências, portanto não parece. Exato, isto não tem aqui nada de especial, portanto eu vou tirar este aqui, parece-me que é um bocadinho semelhante. Exato, isto então é um prospecto sobre formação, portanto também não me interessa isto para nada. Depois temos um guia prático focado na experiência do colaborador, pode ficar, a importância dos primeiros socorros, enquadramento da saúde mental e riscos psicossociais na lei portuguesa, parece-me interessante, detalha as recentes alterações à lei laboral portuguesa, prioridades para líderes de recursos humanos, estudo sobre produtividade, vamos ver o que isto é um artigo da Recursos Humanos Magazine, recente, desta semana ainda, a semana passada, aliás. Mas não parece ter muito sumo, portanto vou tirar. Quais a função do estudo de recursos humanos vou deixar. Isto aqui também não. Vamos ver o que é. Pode ser. Parece interessante. Políticas e práticas de gestão de talento nas organizações, um estudo exploratório. Ok, vamos. Estas aqui parecem-me interessantes. Vamos importar. Ele vai carregar aqui deste lado esquerdo as nossas fontes. Quando ele tem algum problema em carregar, ele aparece assim a vermelho e diz que a fonte falhou. Neste caso é porque o endereço é inválido. Vamos apagar. Ok. Quero pôr aqui mais coisas sobre código do trabalho. Mas não sei escrever português, pelos vistos.
com as últimas alterações. Ok, vamos ver o que é que ele apresenta agora. Mais uma compilação. Ok. Fichas sobre o código de trabalho, ordem dos advogados, revisão do código de trabalho, período experimental, o que mudou. Parece-me tudo bem. Vamos importar. Ele mais uma vez, se tiver aqui algum problema, ele vai nos dizer. Vamos esperar para ele acabar de carregar. Vou aproveitar e vou mudar aqui em cima o nome do caderno para gestão de recursos humanos, que é o nome da disciplina, mas faz sentido para mim, mas vocês deem o nome que quiserem. Só para ver se ele vai carregar tudo como deve ser ou não. Está um bocadinho demorado. E este do Diário da República falhou, por isso vamos apagar. Não é preciso estarmos aqui a discutir fontes, porque ainda tenho os livros, não é? E agora então vou adicionar os manuais da Google Drive, ou seja, da pasta partilhada, não é? Da nossa pasta dos recursos. E vou selecionar todos os 6 que são a bibliografia da unidade curricular. Ele vai carregar tudo também. O Sandokan no outro dia referiu no grupo, não sei se viram ou não, que esteve-se a fazer uma compressão dos ficheiros que existiam na Drive. A maior parte dos ficheiros agora já tem tamanho aceite pelo menos pelo Notebook LM. Contra as outras não sei. O tamanho máximo por ficheiro do Notebook LM são 200 megas e a maior parte dos ficheiros que estão agora na Drive já permitem ser carregados diretamente. Algum fecheiro que esteja lá que não que seja muito grande, e há de haver alguns, acredito, podem sempre passar numa ferramenta uma ferramenta de compressão de PDFs online. Eu pessoalmente uso esta aqui, vou abrir para mostrar, embora esteja um bocadinho lento, que é o PDF Gear. Isto dá para fazer download para o desktop, isto é totalmente gratuito e tem as mesmas ferramentas que o Adobe Acrobat Pro tem. Portanto, converter de PDF ou para PDF, comprimir, juntar, dividir, fazer um formulário, portanto tem imensas coisas e é totalmente gratuito. É este que eu uso para quando preciso comprimir coisas, é este que eu uso, PDF especificamente. Pronto, então ele aqui já nos carregou o nosso materialzinho todo, certo? E agora vamos poder começar a experimentar aqui as nossas funcionalidades. Ele já nos fez aqui um bocado o apanhado do que é que as nossas fontes falam, portanto ele está a dizer que nós temos 21 fontes, tendências e gestão de recursos humanos, código do trabalho, etc, etc. Mas isto é só um resumo que ele faz no início. Podemos configurá-lo, se queremos que ele seja na parte
pré-definida, se queremos que ele seja um guia de aprendizagem ou se queremos personalizar e à semelhança do que se faz também no ChatGPT, e personalizar o chat, não é? E então dizer-lhe como é que queremos que ele fale, podemos fazê-lo aqui. Podemos dizer se queremos pré-definição, a resposta pela pré-definição, maior ou menor, o tamanho da resposta, ok? Eu por agora vou deixar na pré-definição só para, pronto, para vocês poderem ver que mesmo literalmente abrir o Notebook LM, carregar fontes, ele já faz muita coisa, ok? Literalmente o que nós fizemos aqui foi carregar fontes e não estamos a configurar mais nada. Aqui no meio é onde ele nos vai aparecer grande parte das nossas respostas. Se vocês repararem aqui em baixo, isto é a caixa de diálogo, não é? Onde nós fazemos as perguntas. Ele já sugere aqui algumas perguntas, ok? Mas vamos também ver aqui, desculpa, ver aqui ao lado no estúdio o que é que são estas ferramentas que ele tem aqui para nos auxiliar com o aprender desta temática de gestão de recursos humanos, ok? Eu vou aqui ao PUC e vou roubar, entre aspas, aqui o nome, porque vocês podem lhe dizer, quando lhe perguntam qualquer coisa ou quando lhe pedem para fazer qualquer coisa, podem pedir para ele se cingir a uma das fontes, ok? No início, quando começarem a mexer no Notebook LM, se não tiverem bem a certeza de se ele está a responder de acordo com o que está nos manuais indicados ou não, podem só carregar aquele manual indicado da unidade curricular, ok? Isto porque o Notebook LM, uma das vantagens que o Notebook LM tem é que ele só se vai cingir, ele vai se cingir simplesmente às fontes que nós lhe colocarmos aqui, sejam elas quais for. Diferente das outras inteligências artificiais, tipo o ChatGPT, o Perplexity ou o Gemini, que quando nós lhe perguntamos qualquer coisa, eles pesquisam na imensidão de dados que têm ao dispor, o Notebook LM vai estar restringido aqui às nossas fontes. Muito embora nós lhe tenhamos indicado sites na internet, ele só vai consultar estas fontes que nós temos aqui. E isso é bom por, por um motivo em específico, que é ele é uma inteligência artificial que não alucina muito. O que é o alucinar de uma inteligência artificial? É aqueles casos que nós sabemos que nós lhe perguntamos uma coisa e ele responde, perguntamos alhos e ele responde bugalhos, como às vezes acontece, e que estão sempre a dizer, nós temos que confirmar aquilo que eles respondem. Isso é porquê? Porque como eles têm acesso a uma grande imensidão de dados, muitas vezes as respostas vêm mais complexas do que é necessário e muitas vezes erradas, porque eles interpretam, a inteligência artificial interpreta aquilo que nós estamos a perguntar de uma maneira diferente. O Notebook LM, nesse aspecto, é muito bom porque ele vai se restringir aqui às fontes que nós lhe estamos a dar e, portanto, alucina pouco. A outra vantagem, dirão alguns, é que o Notebook LM não vai usar isto que nós estamos aqui a carregar para treinar o modelo, ok? Tanto que é uma das questões principais do Notebook LM é que ele não guarda memória do chat. Sempre que nós lhe perguntamos qualquer coisa e gostamos da resposta, temos que fazer aqui, selecionar aqui e guardar na nota, porque senão da próxima vez que nós abrimos o Notebook LM isso já não vai cá estar, mas já vamos ver isso aos poucos. Agora olhando aqui para o estúdio e aqui é que está o sumo do porquê, o que é que diferencia o Notebook LM do resto das plataformas. Eu não estou a dizer que não seja possível fazer isto também com um Gemini, com um ChatGPT ou o que seja. Acredito que sim, que seja possível. A questão é que isto já está aqui pré-criado e nós literalmente só temos que lhe dar instruções muito básicas sobre o que é que queremos que ele faça. E temos resumo áudio, resumo vídeo, mapa mental, relatórios, cartões de estudo e questionário. E o que é que vamos começar pelos que demoram mais tempo, que são estes dois que demoram algum tempo a carregar. Eu vou mostrando as outras coisas e depois então já vemos. Estes dois ficam para o fim, para ele ter tempo de carregar. Para fazer um resumo de áudio, é literalmente gera um podcast, um resumo de vídeo, gera um videozinho explicativo também apresentado pela inteligência artificial. Portanto,
Quando eu comecei a usar o notebook LM, não havia estas opções de personalização do resumo de áudio. Literalmente era o botão a dizer resumo de áudio. E aquilo que ele saía era o que saía. Nós podíamos lhe dizer que queríamos, em que língua é que queríamos e podíamos dizer em que é que se devia focar, certo? Mas se queríamos em análise detalhada, resumo, crítica ou debate, isto não existia. Eu estas três ainda não conheço, hoje vou-vos mostrar só esta análise detalhada que eu sei o que é que vai sair, mais ou menos, o que é que vai sair daqui, e já é impressionante o suficiente depois a dedicar-me aqui a perceber também qual é que são as diferenças entre estas outras três formas, não é, de ouvir o resumo áudio. Podemos escolher o idioma e se queremos a duração pré-definida ou uma duração mais pequena. Aqui o de referir que nós podemos escolher o idioma em que queremos que seja o output, independentemente do idioma em que estão as fontes. Ou seja, o que eu notei com o notebook original, com o primeiro antes de ter estas novas alterações que são recentes, tem alguns meses, o que eu notei era que se eu pedisse para ele me gerar o podcast em inglês, muito embora as fontes fossem em português, ele ia-me gerar um podcast, um resumo de áudio maior em duração do que um em português. E a explicação para isso é que estas ferramentas de inteligência artificial alimentam-se de uma piscina de dados, ok? De uma piscina de linguagem. E a piscina de linguagem em inglês é muito maior que a piscina de linguagem em português. Portanto, o que ele fazia era, usava as nossas fontes em português, mas depois fazia-se valer dessa piscina maior de dados linguísticos em inglês para criar um podcast maior. Mas isto para dizer que se forem fluentes em inglês e se acharem que vale a pena ter um podcast um bocadinho maior em inglês do que terem um mais pequeno em português, podem fazê-lo. Eu aqui vou dizer para ele se focar em específico no capítulo 1. Vou dizer foca, foca, são dois, foca no capítulo 1, Sistema de Relações Laborais Português, da fonte. E nós aqui podemos especificar que queremos que ele vá buscar aquela fonte que nós carregamos. Neste caso, ele tem um 2 no fim. Estamos a dizer que queremos que ele foque este podcast no capítulo 1, o Sistema de Relações Laborais Português da fonte Capital Humano. Ok? Mas sim, mas à semelhança das outras inteligências artificiais, nós também temos que ter em atenção de confirmar se ele está a fazer aquilo que nós queremos ou não. Ok? E vamos pedir para gerar. Ele vai demorar aqui um bocadinho de tempo. Vamos pedir já para ele fazer o resumo de vídeo também. Novamente ele pergunta se nós queremos uma explicação ou um resumo. Eu vou pedir um resumo. Isto seria uma vista mais abrangente, mas eu vou-lhe pedir um resumo em português de Portugal também. E vou pedir para ele me apresentar, focar sobre a lei laboral portuguesa. Ver o que é que ele tem a dizer sobre o assunto. Ok? E vamos deixar aqui também. Certo? O mapa mental ele vai gerar sobre todas estas fontes que nós temos. Está a preparar também. Cartões de estudo. Vamos pedir. O que é que são os cartões de estudo? Primeiro de tudo, não sei se vocês conhecem, se estão familiarizados, se alguma vez ouviram falar nos cartões Anki. Anki, escrito A-N-K-I. É uma forma de memorização repetida, ou seja, os cartões Anki vão servir para nós percebermos que conceitos é que já estão mais cimentados do que outros pela quantidade de respostas certas que nós temos a estes cartões que ele vai criar. E eu vou pôr um número de cartões menos, vou pôr um pouquinho só para demonstrar. Fácil, ok? E vou-lhe pedir também para ele focar capítulo 1,
do nosso manual obrigatório, só para demonstrar. Hum, Esta funcionalidade também não havia na primeira versão. Basicamente, o que havia da primeira versão era o resumo áudio, o mapa mental, e o sumário. Exato, acho que havia só 3 ou 4 coisas na versão inicial daí há um ano atrás. E esta dos cartões de estudo foi uma adição nova, bem como o resumo vídeo e, se não me engano, o questionário. Ok? Não me citem, porque eu não me lembro de certeza, mas tinha menos coisas, mas mesmo assim funcionava super bem e eu usei imenso. Portanto, recapitulando, vamos pedir para ele criar cartões, poucos, não precisamos de muitos, fáceis para responder, porque eu ainda não vi nada disto. E sobre o capítulo 1 da fonte X, vamos pedir para gerar. Questionário. Menos perguntas, fácil também, novamente sobre o sistema de relações laborais português. Vamos pedir agora para ele focar noutra coisa. Não é? Vamos pedir para ele focar na fonte toda, em vez de ser só foca na fonte. E vamos pedir para gerar também. E agora um relatório. No relatório temos aqui várias coisas que podemos fazer. Podemos parametrizar um relatório à nossa maneira e dizemos como é que queremos a estrutura, o estilo, o tom, etc. Podemos pedir para ele nos criar uma lista de fontes com principais estatísticas e citações, um guia de estudo e um texto para ser publicado num blog. Eu vou-lhe pedir para ele fazer um guia de estudo em Portugal e ele já está aqui a dar uma opção de prompt, eu vou deixar. És um és um assistente de pesquisa e tutor altamente competente, cria um guia de estudo detalhado, desenhado para rever o entendimento das fontes, cria um quiz com 10 perguntas de resposta rápida, de 2 a 3 frases cada, e inclui uma folha de resolução à parte, sugere 5 questões de desenvolvimento, mas não dês as respostas, conclui com um glossário compreensivo de termos-chave, com definições. Ok, parece-me bem. Vamos gerar. Assim conforme está. Entretanto, ele já foi fazendo aqui muita coisa. Ainda está a fazer o resumo áudio e a gerar o resumo áudio. Podemos começar quando vocês começarem a mexer nisto e não tiverem muito na ideia de como é que isto se usa, podem experimentar carregar numa destas perguntas pré-definidas, uma destas perguntas sugeridas, para verem exatamente o que é que ele faz. De forma a legislação portuguesa enquadra o bem-estar psicológico e a cessação laboral. Ele está-nos aqui a pensar, está aqui a ler as nossas fontes todas e vai-nos dar uma resposta em relação a esta nossa pergunta. Vou esperar um bocadinho e ele já está a cuspir coisas. Ok, então vamos ver o que é que ele diz, já acabou de pensar. A legislação portuguesa enquadra o bem-estar psicológico de diversas formas, Código de Trabalho, legislação complementar, enquadramento legal. E ele depois dá-nos fontes. Se nós carregarmos, ele vai nos mostrar onde é que foi buscar isto. Certo? Podemos fechar novamente. Mais enquadramento legal da associação laboral, CIT, Código do Trabalho, etc. Okay? É este tipo de resposta que ele nos mostra. Estes números são as fontes, onde é que ele está a ir buscar especificamente este excerto ou esta informação para nos responder isto. Se nós acharmos
que isto é uma resposta boa, que vale a pena, que nos vai dar jeito, que nós queremos, nós temos que fazer sempre cá em baixo guardar na nota. O que ele vai fazer com guardar na nota é vai passar aqui para este lado para o nosso estúdio. Porque se nós não fizermos isto, conforme eu disse, da próxima vez que nós abrirmos o notebook LM, isto já não vai estar cá, porque ele não guarda o histórico das conversas que nós temos com ele, ok? Pronto, isto foi para vos mostrar já assim, mais ou menos, como é que ele nos responde. Claro que nós podemos vir aqui configurar de que maneira é que queremos que ele nos responda, conforme eu mostrei há bocado. Eu normalmente deixo isto assim na pré-definição, porque não vejo necessidade de alterar o tom. Eu gosto do tom com que ele aborda as coisas. Entretanto, já temos aqui algumas coisas criadas. Vamos ver o mapa mental. Como é que o mapa mental funciona? O mapa mental basicamente vai nos mostrar de forma diagramática, ou seja, em diagrama, como é que as várias temáticas se enquadram e estão interligadas umas com as outras, sendo que o tema principal é a gestão de pessoas, abordagens conceituais de gestão de recursos humanos, práticas, estratégias, capital intelectual, gestão da experiência do colaborador, gestão de recursos humanos vezes gestão de pessoas, ou seja, nós conseguimos ir abrindo aqui e ver o que é que há aqui de várias, dentro de cada coisa, ok? Sempre que temos uma seta é sinal que há aqui mais tema para desenvolver à frente, quando já não temos setas, não, já não temos nada. Quando temos alguma dúvida sobre algum destes tópicos, por exemplo, o que é a medição de resultados no contexto da avaliação de desempenho, não é? Carregamos e ele vai-nos transferir esse nosso clique para uma pergunta aqui no chat. Fala sobre o que as suas fontes indicam sobre medição de resultados no contexto mais abrangente de avaliação de desempenho. Vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre o assunto. Está a pensar muito. Entretanto, já acabou. Mais uma vez, nós gostamos disto guardar numa nota, porque senão boca vai-se embora. Cada um destes números é onde é que ele está a ir buscar. Neste caso, ele está a ir buscar ao capital intelectual e gestão estratégica de recursos humanos. Ele mostra-nos a citação original e onde é que estamos a ir buscar. Okay? Neste caso, está a ir a este Fundamentos de Gestão de Pessoas. E parece-me uma resposta bastante coerente e completa. Depois, já vimos aqui o nosso mapa mental, não é? Portanto, tudo isto podemos abordar e carregar e ver, pedir mais informações, pedir mais contexto. A seguir, as fichas. As fichas, isto são os tais cartões Anki que eu estava a falar, em que nós temos esta pergunta, sem opções para escolha, sem nada, para testarmos quais é que são os nossos conhecimentos sobre este tópico. No contexto europeu, quais são os três grandes tipos de culturas políticas que influenciam a gestão do conflito de interesse entre o patronato e os sindicatos? E nós aqui, obviamente, não temos aqui sítio nenhum para responder, mas apontaríamos ou o que fosse. Não faço ideia qual é a resposta. Vamos ver. Temos três tipos de culturas políticas: anglo-saxónica, germânica e latina. E depois, isto quer dizer o quê? E vamos pedir para ele explicar o que é que isto significa. Estou a rever cartões virtuais baseados no material de origem, gostaria de os compreender melhor. Na frente diz contexto europeu, blá blá. A resposta é blá blá. Explica este tópico mais detalhadamente. E ele vai responder o tópico mais detalhadamente. Novamente, dando-nos aqui. Agora até tabelas temos, isso é fixe. Eu gosto muito de tabelas, sou uma pessoa muito visual para aprender, adoro negritos e tabelas. Está-nos a dizer onde é que ele está a ir buscar isto, fundamentos de gestão de pessoas. Este aqui, por exemplo, vai buscar aonde? Também é o mesmo sítio. Podemos carregar no número e ele abre-nos a fonte em específico. Isto deve demorar um bocadinho porque é um livro. Ok?
E ele, inclusivamente, se nós procurarmos com atenção, ele está-nos a dizer que isto é página 135, 136. Aqui. Ok? Vamos fechar. Não é preciso tanto. Ok. Olha, nem sabia que dava para fazer isto, para ficar assim super pequenininho. Boa. Gosto mais disto assim visualmente. Hum, ok, então estávamos aqui nos nossos cartões Anki e a tentar perceber o que é que sabemos sobre estes temas. Passamos para o próximo cartão. O que são portarias de condições de trabalho no sistema de relações laborais português? Não faço ideia, vamos ver o que é que são. Intervenção do Estado para regular as condições de trabalho em certas circunstâncias económicas e sociais. Ok, podíamos novamente pedir para explicar se não tivéssemos a entender. Vamos fechar e vamos passar ao próximo recurso que ele criou. Portanto, já vimos as fichas, vamos ver aqui o questionário. O questionário nós pedimos para ele fazer X perguntas curtas. Ah, não, mentira, não é nada disso. O questionário é literalmente quem quer ser milionário. De acordo com a fonte Capital Humano, como é definida a cultura organizacional? Conjunto de valores coletivos, estratégias e comunicação, conjunto de regras formais e procedimentos que guiam a organização, estrutura hierárquica, eu acho que há. E é. Boa, fixe. Vamos passar à frente, seguinte. Segundo a teoria de Herzberg, qual é a consequência da ausência de fatores higiênicos, como as condições de trabalho e o de salário? Eu acho que é insatisfação. É isso mesmo. Seguinte. Eu não é que eu tenha estudado já isto, atenção, é porque isto também foi abordado em princípios de gestão. Qual foi uma das consequências centrais do movimento de racionalização do trabalho, conhecido como Taylorismo? Valorização de competências multifuncionais, implementação de sistema de remuneração baseados na antiguidade, divisão da organização. Pá, vou carregar aqui no meu calhos. Olha, acertei. Poxa, queria mostrar aqui uma errada, porque ele diz que está errado, não é? Mas, mais uma. Pronto, não é bem isso, enganei-me aqui numa. Qual é que é a resposta certa? E podemos lhe pedir, mais uma vez, para explicar. À semelhança do que fizemos com os cartões Anki, ele vai-nos dar aqui uma explicação sobre porque é que aquela resposta é a correta. Ok? Com conclusão, abordagem direta, porque é que o recrutamento interno está incorreto e porque é que a outra está certa, certo? Depois, o que é que temos mais? Já fizemos o questionário, guia de estudo. Guia de estudo foi então aquele que nós lhe pedimos para ele nos criar perguntas de resposta rápida, 2 a 3 linhas, 2 a 3 frases. Pedimos-lhe para criar respostas de. As perguntas rápidas para nos criar as perguntas rápidas e também a chave da correção, ou seja, a folha com as respostas. Pedimos para nos criar uma, um conjunto de perguntas de desenvolvimento, mas sem dar as respostas, e também para criar um glossário sobre os termos-chave. Termos-chave, desculpem. Portanto, ele tem aqui 10, 10 perguntas. Explica o conceito de indivíduo interindependente, a sua importância no contexto, define a capital intelectual e as suas 3 principais componentes de acordo com o modelo da Scandia, e depois em baixo temos a chave das respostas. Okay? Ou seja, aqui a teoria é nós tentamos responder estas perguntas e depois vamos ver aqui na chave de respostas perto. Ou até podemos carregar aqui as nossas respostas e pedir-lhe para ele avaliar se, de acordo com o nosso relatório de estudo, com o nosso guia de estudo, se as respostas são aceitáveis ou não. Depois a seguir temos as questões de desenvolvimento. Temos 5 questões de desenvolvimento, por exemplo, a 4. Compare e contraste as teorias motivacionais de conteúdo. Por exemplo, Maslow e Herzberg, com as teorias de processo, Vroom e Adams, avalia a sua aplicabilidade no setor público português, considerando a predominância da motivação intrínseca e dos desafios impostos pela New Public Management. Por exemplo, parece-me interessante. Depois temos o glossário, abrangente, absentismo, o termo e a sua definição. Temos aqui muita coisa até cá ao fim. Okay? E isto é copiável para nós pormos em qualquer lado. Mais, esta foi a nota que nós
copiamos aqui e agora vamos entrar na cena gira, naquilo que eu acho que é o que diferencia o Notebook LM das outras ferramentas de inteligência artificial, que é o resumo vídeo e o resumo áudio. Atenção, eu não estou a dizer que isto não é possível de fazer com o ChatGPT ou com outros. Não faço ideia, nunca experimentei. Aqui a questão é que o Notebook LM, como eu disse no início, o Notebook LM está direcionado para o estudo e, portanto, estas ferramentas e estas coisas interessantes, estas funcionalidades são criadas tendo isso em vista. Portanto, não estou a dizer que as outras não fazem, só estou a dizer que estas fazem muito bem. Em relação ao resumo áudio, eu já conhecia, já tinha visto já tinha criado alguns. Resumo vídeo é novo, portanto vamos ver, vou ver também convosco ao mesmo tempo. E vamos pôr aqui no play. Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje temos um conjunto de fontes bastante rico, não é? Textos académicos, legislação, guias práticos, tudo sobre gestão de pessoas e relações laborais em Portugal. Exatamente. É um material que nos permite ver a evolução disto tudo, desde, os clássicos como Weber e Taylor, que ainda hoje ressoam, até conceitos mais recentes, tipo a experiência do colaborador, o People Analytics. E claro, o contexto português, o sistema de relações laborais, o Código do Trabalho, a negociação. Sem esquecer a legislação mais recente, como a Agenda do Trabalho Digno, que trouxe algumas mexidas. A nossa ideia aqui é mesmo essa, destilar o essencial. O que é preciso saber hoje sobre gerir pessoas e equipas cá em Portugal? Vamos falar de estratégia, motivação, liderança. E da parte legal, claro, e das tendências. Certo. E o que é que te saltou logo à vista nestas fontes? Olha, é curioso ver como algumas ideias, por exemplo, de Max Weber sobre a burocracia, apesar de antigas, continuam pertinentes, não é? E ao mesmo tempo, as limitações do taylorismo são tão óbvias hoje. Sim, o foco na eficiência máxima. E a questão da motivação, o que é que move as pessoas, afinal? É o dinheiro? É o desafio? E como é que o nosso sistema legal, com sindicatos, leis, negociação, como é que isso tudo se encaixa? Parece que temos muito por onde pegar. Então, se calhar, começamos pelas fundações, Weber, Taylor. Sim, vamos a isso. As fontes colocam Weber quase como alguém que fez uma revolução na forma de pensar a gestão. O foco dele não era tanto nas pessoas em si, mas nas relações, na estrutura. Pronto, como veem, eu continuo, já vi isto várias vezes, já criei coisas destas várias vezes e continuo a ficar fascinada sempre que ouço, porque é fascinante, porque a cadência, o tom, as vozes, é tudo tão natural. Se me dissessem que isto eram pessoas reais, sentadas num estúdio a fazer um podcast sobre um tema, eu acreditava, porque está mesmo muito bem feito a esse nível e continuo a ficar fascinada sempre que ouço uma coisa destas. Como vocês veem, este por acaso até ficou bastante grandinho, 15 minutos praticamente, portanto, eu antes para ter este tipo de duração provavelmente teria que o pôr em inglês. Eu não sei se isto também não será pelo facto de estar a versão Pro, porque eu sei que a versão Pro tem acesso a maior, lá está também, uma maior piscina de linguagem. Mas eu criei isto na versão grátis e funcionou perfeitamente também. Ok? Portanto, isto não é exclusiva, a ferramenta em si não é exclusiva do Pro. O que pode estar aqui associado ao Pro é o facto do meu estar um bocadinho mais comprido. Ok? Só essa pequena nota. E agora vamos ver o vídeo, porque eu também este aqui eu nunca vi. Vamos ver. Vamos pôr isto aqui em ecrã inteiro. Vamos lá perceber como funciona a lei laboral e os recursos humanos cá em Portugal. Começamos pelo enquadramento legal, para depois vermos como as empresas operam. Aqui vamos perceber como é que o sistema lida com a tensão entre as regras e o dia-a-dia. Em Portugal, o Estado tem um papel central, a regular as relações de trabalho. Simples. E é a combinação destes instrumentos que, no fundo, desenha todo o panorama legal do trabalho. Com este enquadramento legal, vamos ver agora como é que as empresas se organizam. E atenção, isto não é só administrar, é mesmo alinhar as pessoas com os objetivos da empresa. Basicamente, a estratégia de recursos humanos está ligada de forma direta ao sucesso da empresa. Vamos passar à prática. Como é que se integra uma pessoa nova na equipa? Este processo bem estruturado ajuda a garantir o encaixe certo para a empresa e para o candidato.
As empresas podem recrutar internamente ou procurar lá fora. Cada método tem as suas vantagens. Recrutar em casa costuma ser mais rápido e seguro. Já o recrutamento externo pode ser caro e arriscado. Mas, para além das regras, como é que é na prática a cultura de trabalho em Portugal? Bem, um traço cultural nosso é o desenrasca. É uma grande capacidade de improvisar e desenrolar. Na prática, significa encontrar soluções inteligentes e criativas para problemas que aparecem de repente. Para uma boa gestão, é fundamental perceber o que é que motiva os trabalhadores. A hierarquia de Maslow, por exemplo, organiza estas necessidades, das mais básicas às mais complexas. Já a teoria de Herzberg divide as coisas. Há o que evita a insatisfação e o que motiva a sério. O que nos leva de volta à atenção principal do nosso mercado de trabalho. Por um lado, as empresas querem flexibilidade, por outro, os trabalhadores valorizam a estabilidade. E esta flexibilidade se pode ter várias formas, cada uma com um impacto diferente no trabalhador. A grande questão é esta: é possível inovar e competir sem sacrificar a segurança dos trabalhadores? Pronto. Como veem, eu também acho. Ele aqui fugiu um bocadinho ao tema, tenho que admitir, porque eu tinha-lhe pedido para ele falar sobre a lei laboral portuguesa e isto não foi sobre a lei laboral portuguesa. Ahm, Portanto, também há que ter, às vezes, atenção que pode não sair tal e qual como nós pretendemos. Ahm, mas pronto, isto é uma apresentação do notebook LM, algumas das suas funcionalidades. O que eu posso sugerir é vão carregando aqui embaixo, se não tiverem bem a certeza, vão experimentando parametrizar aqui a maneira como querem que ele vos responda, vão criando várias coisas diferentes, dando-lhe vários prompts diferentes, até chegarem àquela, àquela fórmula secreta, ok? Que o faça responder da maneira como vocês querem. Mas eu acho que isto realmente é uma muito boa ferramenta para estudar e é de graça, é grátis. Como eu já expliquei, eu estou com a versão Pro, mas as únicas diferenças serão o número de fontes que é maior e também o facto de eu poder partilhar. Pode haver aqui também, se calhar, o facto de a versão Pro talvez ter um bocadinho mais acesso a maior número de dados e, portanto, criar aqui resumos áudio ou resumos vídeo um pouco mais compridos, mas eu já usei isto sem ser na versão Pro e funcionava perfeitamente bem e ajudava imenso naquilo que eu necessitava. Portanto, não me parece que isso seja problemático. Mas pronto, divirtam-se ou não. E se tiverem alguma dúvida, já sabem, estão à vontade para perguntar.